Né? Aleluia. Às vezes a gente busca, fica triste quando a gente acha que o logo acabou, achei isso. Mas cada vez vai ficando mais rápido. Próxima vez é melhor. Bem? Moço, eu estava preparando uma palavra, na verdade é um pouco de ensinamento. Mas essa palavra, ela se encaixa perfeitamente para o culto de Santa Ceia. Gostaria de ler com a igreja o livro de Números, capítulo 20, melhor, capítulo 21, verso 4 em diante, bem? Vou ler. Eu preciso acostumar com esse negócio. Estou esperando aqui para ver se isso não achei, mas já está tudo aqui atrás, né? Algo que a gente acostuma. Diz assim: então, parti do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos neste deserto, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Aqui não está falando da dificuldade, aqui eu acho que está falando até do maná, né? Eu acho, né? Precisava ler atrás aqui. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o povo a Moisés, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém? A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, esse episódio aconteceu na caminhada do povo do deserto. A gente sabe da história do povo. A Bíblia diz que o povo era um povo de coração duro, via milagres, mas se esquecia rapidamente dos milagres que Deus fazia. E em qualquer dificuldade que eles passavam, eles maldiziam o nome de Deus e também contra Moisés. E aqui aconteceu exatamente isso, irmãos. Eles saíram de um lugar, foram para o outro. No meio desse caminho houve uma dificuldade. E eles murmuraram mais uma vez contra Deus e contra Moisés, dizendo: não é bom a gente viver desse jeito, era melhor ter ficado lá no deserto. Porque lá no deserto, como já tinham dito antes, né, tinha pepino, tinha cebola, tinha lá no deserto, não, lá no Egito, né, tinha túmulos para a gente morrer sem enterrar. Então eles começaram a reclamar de Deus e a maldizer a Moisés, e também a murmurar contra Deus. E isso, irmãos, aos olhos de Deus, foi tido como pecado. Pecado que não sei nem que nome daria para esse pecado. Mas é um pecado que desagrada a Deus. É você não olhar para o que Deus faz por bem, mas olhar para a dificuldade. E aí aqui, irmãos, Deus se ira contra o povo mais uma vez. E Deus envia um castigo diferente. E nesse castigo vem uma lição para o futuro. Deus, nesse castigo, lança uma profecia. Lança algo que no futuro vai ser usado pelo próprio Cristo. E esse povo, quando começou a ser mordido de serpentes, morriam, porque eram serpentes venenosas.
Esses dias eu vi um vídeo, um leão que foi picado por uma mamba negra, que é justamente uma serpente que tem lá pro lado da África. E a mordida dela mata praticamente instantaneamente. E o leão morreu em questão de minutos. Então esse povo estava sendo picado por serpentes, e não era qualquer serpente. Era uma serpente venenosa que matava. E as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque imagina, irmãos, se morre uma pessoa picada de serpente, a gente diz, puxa, deu azar. Mas 10, 20, a gente diz que tem alguma coisa errada. E o povo reconheceu que isso não era uma coincidência, isso era um castigo de Deus. Era Deus pesando a mão no povo por causa do quê? Por causa do pecado. E aqui diz que o povo foi até quem? Até Moisés. E aí o povo reconhece e diz: Moisés, pecamos contra Deus e contra ti. Por quê? O povo reconheceu que Deus tinha tirado eles do Egito, e por causa de uma dificuldade eles estavam agora maldizendo o nome de Deus e daquele homem a quem Deus usou. E esse homem não é qualquer um, irmãos. A Bíblia diz que homem mais passivo que Moisés na Bíblia não teve. Porque para aguentar uma multidão dessa reclamando de noite, tinha que ser uma pessoa de muita calma. E Moisés era um homem de Deus que amava esse povo. Então eles disseram: Moisés, nós pecamos contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor. Senhor, irmãos, eles sabem que Moisés é um homem de Deus, sabem que Deus tem todo o poder e que Deus ouve a oração de quem? De Moisés. Por que eles não oraram? Aleluia. Na verdade, por que eles mesmos não oraram? Porque eles tinham em Moisés a referência daquela pessoa a quem Deus respondia. Eu me lembro do dia lá, justamente no dia do aniversário lá do pastor Felipe, ele falou sobre isso. Que alguém estava muito enfermo da nossa família, mas não pedia oração, tinha um coração orgulhoso. E a irmã Lourdes, nossa avó, ia lá interceder: ore por fulano. Ele falou: se ela não pedir, eu não oro. Aleluia. Porque nós temos que reconhecer, irmãos, quando erramos. Muitas das vezes nós erramos e ainda queremos ser orgulhosos, queixo duro. A Bíblia vai chamar esse povo de dura serviço. Que queixo duro. Glória. Mas aqui eles reconhecem, o temor bateu e falou: é melhor a gente ir até Moisés e pedir a ele socorro, ajuda. Por quê? Porque o castigo que Deus deu, Deus não vai tirar enquanto nós não nos humilharmos. Aleluia. Glória a Deus. O segredo, irmãos, para alcançar a misericórdia de Deus é a humilhação. Ninguém negocia com Deus dizendo: deixa quieto, Senhor, esquece que eu fiz, não foi nada. Não, porque o preço do perdão vai ser caro, então você tem que se humilhar. E aí o povo pede a Moisés: Moisés, ora a Deus. Moisés ora a Deus e Deus diz: olha, faça uma serpente. Irmãos, eu imagino os homens que estavam ao lado de Moisés, ali o Josué e alguns outros que provavelmente estavam junto com Moisés, deve ter falado: Moisés, você está falando isso da sua cabeça. Isso é coisa de povo pagão. Porque você vai levantar como que um ídolo para o povo olhar para isso. Aleluia, Deus. Só que naquilo, irmãos, tinha uma profecia, algo que Deus já estava dizendo ali. E Moisés ouve a voz de Deus, faz uma serpente de metal e põe ela em uma haste, uma madeira, um caio de pé. E Deus diz assim: e todo aquele que for picado pela serpente, olhando para essa serpente de metal, viverá. E aí aqui diz o quê? Todo aquele que era picado por uma serpente, ia lá e olhava para aquela serpente de metal e não morria, era curado. Aquele veneno, ele não tinha poder sobre aquela pessoa. Aí é interessante, irmãos, que no livro de Evangelho de João, capítulo 4, capítulo 3, melhor dizendo, Jesus está tendo aqui uma conversa, irmão, com Nicodemos. E essa passagem é muito famosa, porque Nicodemos é um fariseu. Ele crê que Jesus eu não sei se ele
ele crê que Jesus é Deus, mas ele sabe que Jesus vem de Deus. Ele sabe. E ele vai de noite escondido, porque ele era da classe dos fariseus e ele não podia ser visto por Jesus, porque os fariseus não gostavam de Jesus. E Nicodemos vai até Jesus e começa a conversar com Jesus. Jesus diz para ele: olha, você sabe nascer de novo. Aleluia. Se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus, não poderá ser salvo. E aquela conversa mexe com a cabeça de Nicodemos. O que é isso? Que negócio é esse? Entrar de novo na barriga da minha mãe. Eu já pensei, ele imaginando, coitado da meinha, sabe nem se ainda tinha mãe. Aquela conversa não fazia sentido. E Jesus diz exatamente isso. Eu estou falando para você de coisas terrenas. Se eu falar de coisas espirituais, sua cabeça pira. Olha o que Jesus vai dizer, irmãos. Eu não vou ler a parte de Nicodemos, porque eu vou deixar bastante tempo para a gente participar da ceia. A partir do versículo 11, Jesus diz assim: ó, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Irmãos, a palavra de Deus é loucura para o mundo, para aqueles que não creem. Não faz sentido nenhum. Paulo diz que para o mundo é loucura, mas para nós que cremos em Jesus é poder de Deus. E Jesus está dizendo: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Ele não vai aceitar, é demais para a cabeça dele. Mas Jesus vai dizer assim mesmo. E Jesus agora vai trazer à tona, irmãos, aquilo que Deus fez lá atrás. E vai dizer: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis? Se vos falar das celestiais, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Estou no versículo 14 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado agora também. Aquele povo foi picado no deserto, irmão, por causa do seu pecado. A Bíblia vai dizer que o homem recebeu uma ordem de Deus. A ordem: fica no jardim, come de todas as coisas que tem, tudo é livre. Não coma do fruto que eu te proíbo de comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Para esse povo do deserto era a morte mesmo, na carne. Na carne que eu digo, a morte, ser enterrado. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que se alguém não olhar por ele, olhar para ele, o pecado que picou o ser humano, o pecado que a serpente, você vê que mais uma vez a serpente, 3 vezes, a serpente enganou Eva. Eva comeu do fruto. A Bíblia diz que ela deu a Adão, Adão comeu do fruto. E por causa disso receberam uma sentença. A sentença era morte. Não morreram no mesmo dia, mas primeiramente morreram sendo afastados da presença de Deus. Uma morte espiritual. E é o que o pecado faz com a humanidade até hoje. O diabo vem, irmãos, e ele oferece aos seus pratos. Muitas das vezes o diabo vem e esfrega na cara do crente as dificuldades que ele passa e diz: para que você quer servir a Deus desse jeito? E aí muitas das vezes o crente não vigia e murmura contra Deus. Maldiz o nome de Deus e às vezes fala até mal daqueles que levam a palavra de Deus. E o pecado pica ele, está entendendo? A picada do pecado. Eu não sei se você é assim, mas eu sou. Quando nós falhamos contra Deus e sabemos que pecamos, é como se tivéssemos levado uma picada e bate uma tristeza. Você vai orar e você fala assim: eu não tenho como orar antes de eu pedir perdão. E você aceita esse perdão. Porque de pé você é uma coisa confiante. Quando você bate o joelho no chão, tudo aquilo que você fez, a sua memória te lembra de se humilha. Se humilha, olha para Jesus. Que se você não olhar para Ele, essa picada desse pecado vai te matar. Então muitas das vezes, irmãos, quando o pecado ele
ele entra no homem, quando o homem é picado pelo pecado, e tem diversas maneiras, irmãos, diversas. O povo no deserto, a picada do pecado foi a murmuração contra o homem de Deus e contra Deus. Tem muitas pessoas que é picado pelo pecado, pecado do adultério, pecado do ódio, pecado do rancor. E aí esse veneno entra, irmãos, em nós e vai matando. Tem cobra que pica uma pessoa e, como eu disse, mata instantaneamente. A pessoa vai passando mal e não dá tempo nem sequer de socorrer. Tem serpentes que pica e ela vai matar. Só que existe um tempo para que esse veneno haja até o ponto de matar. Tem pecado que ele é tão avassalador que ele mata praticamente instantaneamente. A pessoa não tem coragem de olhar para cima, olhar para Cristo. A pessoa não tem coragem de entrar na igreja. A pessoa não tem coragem de mais nada. Aquilo mata. A sua mente é condenada por ele mesmo. E ele não consegue mais levantar a cabeça e olhar para a cruz para ser salvo. Então ele anda de cabeça baixa. E ele não se levanta mais. Porque o pecado a picada desse pecado foi tão grave que ele acredita que não tem mais perdão para ele. Eu sempre costumo dizer, irmãos, quando eu falo desse tipo de assunto, de uma história que eu vi na Renova de Cristo no começo dela. De alguém que disse: eu vou dar um tempo, eu vou parar e depois eu volto. E não voltou nunca mais. Nunca mais conseguiu levantar a cabeça e olhar para a serpente, olhar para Cristo. Porque a serpente simbolizava quem? Cristo. Se eu e você pecar, João disse: filhinhos, a ordem é sempre essa, irmãos, não pequeis. A ordem é essa. Não pequeis, essa é a ordem. Vigiemos, porque o inimigo está o tempo todo ao nosso derredor, oferecendo, lançando, colocando um laço para que nós venhamos cair. E a ordem é: não peque. Não peque, é a ordem. Só que como João sabia que estava falando com pessoas como ele mesmo era, ele disse: mas filhos, se pecares, o símbolo significa que não precisa acontecer, mas que pode acontecer. Se pecares, se essa cobra maldita do pecado te picar, esse veneno vai entrar e vai querer te matar. Mas lembra de uma coisa: você tem um advogado, é Jesus, que simboliza a serpente, e que depois de muitos anos veio ele mesmo a ser levantado e cravado em um poste, em uma cruz. E a Bíblia diz que todo aquele que olhar para ele não será condenado, irmãos. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que estão olhando para ele, não olhando para si próprio, dizendo: não, mas eu sou santo, eu sou perfeito, eu não pego. Não. Aqueles que estão olhando para ele, porque olhar aqui, irmãos, não é olhar no sentido de simplesmente ver, é olhar para Jesus, colocar nele toda a sua confiança, toda a expectativa da sua vida tem que estar nele, todo o foco da sua vida tem que estar em Cristo. Porque no momento que você, se for pecado, em nome de Jesus não será, mas se for, você vai ter força de lembrar de dizer: ele morreu por mim. Ele sabia que eu era fraco. Ele sabia que eu não tinha força em mim mesmo. Jesus conhecia essa humanidade ao ponto de dar a sua vida, porque sabia que ninguém poderia ser salvo em si mesmo. Então, assim como esse povo se humilhou, irmãos, porque aqui mostra duas coisas. Primeiro, que o povo pecou, que é a vida da humanidade, né? O crente não vive em pecado, mas ele acaba pecando. A ordem é não pecar, mas o crente peca. Se eu não me engano, é Tiago que diz assim: aquele que dizer que não pecou, já pecou. Aquele que dizer que eu não peco, já pecou agora, que é mentiroso. E aquele povo que pecou no deserto, para
para receber a misericórdia de Deus, primeiro teve que reconhecer. Teve que ir lá naquele homem que falou mal, que maldisse o nome dele, falou mal dele, reclamou. Teve que ir nesse mesmo homem falar: Moisés, nos perdoe. Nós pecamos contra você e pecamos contra Deus. E agora Deus pesou sua mão sobre nós. Olha a Deus por nós. Como Moisés era um homem de Deus, Moisés orou a Deus. E Deus falou: olha, eu vou profetizar para vocês o que vai acontecer não só com vocês, mas com todo o ser humano dessa terra. Aleluia. Levantou uma serpente. Agora todo que vier e olhar para essa serpente será salvo. Agora eu penso, será que foram todos que creram nisso, moço? Será que todos creram nisso? Será que todos acreditaram nisso? Aleluia. Porque aquele povo era um povo, vamos dizer assim, de tradição forte, né? Irmãos, se você não crê nas coisas de Deus, que Jesus disse para Nicodemos, eu estou falando para você de algumas coisas terrenas, você já não está entendendo. Se eu te falar das coisas do céu, sua cabeça vai pirar. Porque o poder de Deus não é como as coisas humanas. É loucura. Para que esse povo seja salvo, é necessário. Jesus falou que o Filho do Homem, que é o Filho do Homem, é Ele mesmo. É como a Bíblia retrata o Filho de Deus. Ele seja levantado, como a serpente foi levantada. Se ele não morrer, não vai dar fruto. Mas, irmãos, como que pode? É por isso que Paulo vai dizer assim: olha, a pregação do Evangelho é loucura para o mundo. Porque eles vão ter que crer em um Deus que para o mundo é fraco, que não pode salvar a sua própria vida. Para o mundo é isso. Que teve que morrer numa cruz para salvar a mim. Como assim? Porque é loucura para o mundo. Aleluia. Você quer receber os milagres de Deus? Quer receber o perdão de Deus? Creia na palavra de Deus. Se humilhe. Eu sempre digo que eu recebi uma cura, irmãos, que mudou a minha vida quando eu tinha 11 anos. E sabe qual foi a maior dificuldade que eu tive no meio do processo? As irmãs da campanha, primeiro que a igreja batia a palma. Para nós aquilo ali parecia até pecado, que a nossa tradição dizia que não pode bater palma. Era assim na época. Hoje nós aplaudimos ao Senhor, louvamos eles com palma. Mas nós tínhamos a mente um pouco fechada. Quando cheguei lá que batia a palma, eu já falei: e eu tinha só 11 anos, irmãos. E aí no final do culto a irmã chamou para orar. E na oração ela simbolizava como que uma morte, uma ressurreição, como um batismo. Deitava a pessoa e levantava. Aí quando eu cheguei, fiquei assim, um negócio muito esquisito, não? Só, irmãos, que quem tinha que se humilhar era eu. Era eu necessitado. Era eu que tinha recebido o diagnóstico do médico dizendo: para ele não tem jeito. Até quando nós vamos ficar com esse orgulho besta? Aleluia, Deus. Se afastando de Deus, se afastando do perdão de Deus. Tem pessoas que estão no mundo porque não tem coragem de se humilhar e dizer: eu peguei, preciso do perdão de Deus. Prefere estar no mundo sendo pisado pelo diabo do que se humilhar e dizer: Senhor, me perdoa, peguei contra ti. Tem pessoas que já foram servos de Deus, hoje lutam contra a igreja. Aleluia, Deus. Lutam contra a palavra de Deus, contra a obra de Deus. E Deus muitas vezes está enviando serpente atrás dele, mas ele não se humilha. Glória. Aleluia. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, orgulhosos. Guarda o teu nome. Sabe o que é resistir, irmãos? Sabe quando alguém vai falar com alguém que a pessoa não quer nem ver e fala: sai pra lá. Sai, quer nem ouvir sua voz. Sai. Aleluia, Deus. Deve ser horrível, na verdade. Você chegar para alguém para falar e a pessoa falar: vai pra lá. Deus, Eu não quero nem te ver. guarda o teu nome, Jesus. A Bíblia diz que Deus resiste os orgulhosos.
Só que aqueles que são humildes de coração, irmãos, que reconhecem. A prova disso está na oração daqueles 2 homens que subiram, Jesus disse para orar. Ali está a prova de quem Deus recebe e a quem Deus resiste. A Bíblia diz que um não tinha coragem de olhar para o céu, mas só batia no peito e dizia: eu sou um pecador. Eu reconheço, Senhor, que eu sou um pecador, que eu não mereço de ti nada. Mas o outro dizia: eu não, eu sou um homem justo. Eu não sou igual a esse pecador. Sendo que ele era mais cheio de pecado do que o outro. Mas Jesus diz: aquele que se humilhou, desceu dali o que? Justificado. Sem pecado. Porque justificação é estar sem pecado. Mas o outro não. Do jeito que subiu, desceu, talvez pior. Então, irmãos, Jesus disse aqui para Nicodemos: se, olha só, irmãos, ora, versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é simples, irmãos. A dificuldade está na dureza do coração do homem. Irmãos, Nicodemos é uma prova disso. O homem viu Jesus, irmão, viu os milagres. No coração dele, eu imagino dizendo: rapaz, é esse daí, é o Messias que tanto estamos esperando. Só que a Bíblia vai dizer também que muitos dos fariseus creram, mas eles não se manifestavam a sua fé, porque eles amaram mais os elogios dos homens e as posições do que obedecer a Deus. Nicodemos foi um. Jesus o recebeu. Jesus falou para ele coisas espirituais, mas os seus olhos não se abriram, porque o seu coração não estava olhando para Cristo, não estava olhando para Deus, estava olhando para as coisas da terra. Para recebermos vitória de Deus, irmãos, para recebermos perdão, nós vamos ter que fitar os nossos olhos em Cristo. Você quer receber milagre de Deus? É Cristo. É o foco da sua vida. É Ele em primeiro lugar. Buscar primeiro as coisas de Deus, a sua justiça e as demais coisas. Ou seja, em primeiro lugar é sempre Cristo, Deus, o Espírito Santo. E Jesus não só falou, mas Ele fez. Aqui no finalzinho do livro de João, vai falar aquilo que a gente sempre ouve nos cultos de Santa Ceia, como foi louvado hoje aqui pelos jovens. Ele realmente foi crucificado, irmãos. Jesus não amou de palavras, Jesus amou de atitude. Jesus não amou de como os poetas que escrevem sentados, escrevem. Não ficou bonita essa frase, deixa eu colocar uma mais bonita. Não. Jesus não amou filosoficamente, como os grandes filósofos escreveram, sentados, irmãos, numa cadeira ali, confortável, escrevendo sobre a vida dos outros. Jesus não estava falando dele mesmo. O que ele faria para salvar a mim e a você? João. João 19, irmãos. No versículo 17 diz assim: e levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um a cada lado, e Jesus no meio. Ou seja, o que ele estava falando não era algo. O que Moisés fez, irmãos, foi uma. Como é que fala isso? Essa palavra?
esqueci a palavra agora, me fugiu. Não, foi praticamente ele fazer o que já iria acontecer. Tem uma palavra para isso. Como que predestinar algo do futuro? Porque Moisés foi lá e não sei se foi com prego, se foi amarrado de arame, mas foi lá e cravou a serpente na madeira e botou na terra e deixou lá de pé. Da mesma forma foi Jesus, irmãos. Cravaram ele na cruz e ele mesmo carregou a sua própria cruz. E ali bateram um prego nas suas mãos, nos seus pés, levantaram ele e deixaram lá de pé. E aí a Bíblia diz que todo aquele que olhar para a cruz não morrerá. E essa morte aqui, irmãos, é uma morte espiritual, porque morrer todos vamos. Mas o pecado não tem poder sobre a vida do crente. Essa que é a questão aqui. O crente só morre espiritualmente se ele quiser. Porque se ele for humilde e todos os dias reconhecer o seu pecado, a cruz está lá. E Jesus está pronto a perdoar os pecados. Então a ordem é não pequeis, mas se pecar, olhe para a cruz, irmãos. Olhe para a cruz. Porque tem muita gente aí morrendo, irmãos, tendo a oportunidade, mas o coração está duro, como uma pedra. A palavra muitas das vezes está sendo pregada. Jesus está de braços abertos ainda. Mas se não reconhecerem como o povo que estava sendo picado de serpente, eles reconheceram e se humilharam. E a partir daquele momento Deus diz: o perdão está aí, é só olhar para a serpente. Já pensou, irmãos, que fácil? Vocês pecaram, vocês merecem morrer. Mas se vocês se humilhar, o pecado não tem poder contra. Ali era uma serpente, simbolizava o Cristo. E hoje é Cristo na cruz. É só olhar para a cruz, irmãos. É simples assim, irmãos. Se eu não me engano é Isaías 45, verso 21. Que diz, põe para mim aí, por favor, Samara. Você que é muito rápido na negativa. Isaías 45, 21. Versículo 22, na verdade. Diz assim, ó. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Chamado de Deus, irmãos, para a humanidade, olha para mim. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então a ordem, dê ouvido ao Espírito Santo e olha para Cristo, e Deus vai te salvar. Os três trabalham junto para a salvação da minha e da sua alma. A ordem aqui é essa: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Se não olhar para Cristo, não será salvo. Pode fazer todas as obras boas, pode dar toda a sua riqueza, pode dar a sua vida para ser queimada. A Bíblia diz que nada disso salvará o homem, se ele não olhar para Cristo. Amém? Deus abençoe a igreja.